Olá, meu nome é Lucas. Essa é a aula de compactação dos solos. O que é a compactação do solo? A compactação é o processo de densificação do solo por meio de um equipamento mecânico, geralmente o compactador. Mas, em alguns casos que o espaço seja reduzido, como por exemplo pequenas valetas, eu posso utilizar soquetes manuais. Um exemplo onde isso acontece de eu utilizar um rolo compactador é um aterro, que o solo é transportado de um local para o outro e, se o solo for só lançado, ele vai ficar fofo, heterogêneo e pouco resistente e muito deformado. Então, a compactação visa dois aspectos. Aumentar o contato grão a grão, porque no mesmo volume ele tem mais material, tem mais grãos, porque o peso específico aumentou, porque densificou. Então, se eu tenho um contato grão a grão maior, o atrito vai ser maior. Então, a resistência do meu solo vai ser maior. E o solo vai se comportar mais homogêneo. Note que homogêneo é diferente de isotrópico. O solo compactado é anisotrópico, mais homogêneo. O aumento da densidade ou redução do índice de vazios é desejável não por si, mas por diversas propriedades do solo que melhoram com isto. O emprego da compactação em obras de engenharia pode ser em aterros para construções de barragem, em aterros com camadas construtivas de pavimento, preenchimento de terra do espaço atrás de muros de arrimo e reenchimento de inúmeras valetas que se abrem diariamente nas ruas das cidades. Então, nesse caso, nós temos o núcleo de uma barragem de enrocamento que foi feito com terra e, por exemplo, nesse caso, nós temos uma rodovia sendo aterrada. Nesse caso, já está até sendo misturado o cal no solo. Por que se mistura o cal no solo? Se o solo tem um determinado índice de vazios, se eu misturar um material mais fino, como por exemplo cal ou cimento, esse material fino vai preencher esses vazios. Outro caso, por exemplo, é o arrimo, onde eu preciso colocar o solo compactado para eu ter a estabilidade daquela estrutura geotécnica. Então, o tipo de obra e de solo disponível vão ditar o processo de compactação a ser empregado, a umidade que o solo deve se encontrar na ocasião e a densidade a ser atingida, com o objetivo de reduzir futuros recalques, aumentar a rigidez e a resistência do solo e reduzir a permeabilidade. Então, existem diversos parâmetros do solo que melhoram quando você compacta ele. O início da técnica de compactação é acreditada ao engenheiro americano Proctor. Em 1973, Proctor publicou suas observações sobre a compactação de aterros, mostrando que ao aplicar-se uma certa energia de compactação, ou seja, o número de passadas de um equipamento, ou seja, quantas vezes que eu vou passar o rolo compactador em cima do solo, ou quantos golpes que eu dou com o soquete, e a massa específica resultante desse processo, que é a função da umidade que o solo vai estar. Quando o solo se compacta com uma umidade baixa, o atrito entre as partículas é muito alto e não se consegue uma significativa redução do índice de vazios. Para umidades mais elevadas, a água provoca um efeito de lubrificação entre as partículas que deslizam entre si, acomodando em um arranjo mais compacto. A compactação em quantidades de partículas e água constantes, o aumento da massa específica correspondente à eliminação do ar dos vazios. Ou seja, quando eu compacto, eu reduzo o índice de vazios, então a massa específica, o peso específico vai aumentar devido a essa eliminação do ar. Então, a compactação é quando eu retiro dos vazios o ar. Então, isso é muito importante. Vou repetir mais uma vez.
A compactação é o processo de redução do índice de vazios. Porém, o que sai do índice de vazios durante a compactação é o ar, não é a água. É só o ar. A saída do ar é facilitada quando a umidade não é muito elevada, pois o ar se encontra em forma de canalículos intercomunicados. A redução do atrito pela água e os canalículos de ar permitem uma massa específica maior quando o teor de umidade é maior. Então, a partir de um certo teor de umidade, a compactação não consegue expulsar o ar dos vazios, porque o canalículo não está em contato com o ar. Então, o ar dentro do solo fica ocluso. Então, o peso específico não cresce mais, pelo contrário, ele cai. Então, para umidades pequenas, eu não consigo compactar muito bem. Para umidades grandes, eu também não consigo compactar muito bem. Por isso, existe uma umidade que é adequada para eu compactar o solo. Essa umidade é dita a umidade ótima. Há, portanto, uma energia aplicada associada a um teor de umidade denominado umidade ótima, que conduz a uma massa específica seca máxima, ou uma densidade seca máxima. Dos trabalhos de Proctor surgiu o ensaio de compactação universalmente padronizado, com pequenas variações. Depois surgiu o CBR, que é um ensaio utilizado para as obras de pavimentação. Então, esse ensaio, que era pouco difundido, depois passou a ser mais difundido e agora está entrando em desuso, ele não gerou tantos ganhos como o ensaio de compactação de Proctor, que é muito relevante internacionalmente falando sobre as normas. Tem poucas variações da norma brasileira para a norma dos Estados Unidos, para a norma britânica, para a norma da Índia, para a norma do Chile. Todas essas normas que eu já consultei pessoalmente, devido a trabalhos, ela não possui grandes variações. Então, a gente encerra essa aula introdutória à compactação. Na aula que vem, nós vamos ver um pouquinho sobre o ensaio de compactação tipo Proctor.